Baal, o rei fenício. E para falar sobre essa divindade, a gente vai utilizar do ciclo de Baal. O ciclo de Baal é um texto encontrado na antiga Ugarite, entre 1500 e 1370 antes da Era Comum. Foi descoberto em 1928. E o ciclo de Baal é dividido em 3 livros. A luta entre Baal e Yamu, o palácio de Baal e a luta entre Baal e Motu. E essas tabuinhas em argila que nos contam sobre o ciclo de Baal estão no Museu de Alepo, na Síria, e no Museu do Louvre. Segundo as escrituras, Baal era detentor de uma voz aterrorizante. Ele também questionava o seu criador. Mas mais do que qualquer coisa, Baal não se contentava em não ter. Ele buscava os seus direitos. Ele queria ser o Deus Todo-Poderoso, o Senhor. O ciclo de Baal começa com esse descontentamento de Baal e também com a batalha dele contra Yamu. Yamu, que era uma maré avassaladora, muito parecida aí com Tiamat e com tantas outras serpentes que nos contam sobre a origem do universo. E nessa luta primordial, Baal vai lutar aí para estabelecer a ordem do universo. Depois, Baal vai reivindicar o seu direito de ter um palácio. E ele ganha sim o consentimento de construir o seu palácio. Muitos autores aqui conectam essa história da construção do Palácio de Baal com o que vemos depois na construção do Templo de Salomão. Mas aí é outra história, que é só para abrir um parênteses mesmo. E aí a gente vai para o 3º livro, que é o maior deles, que vem o confronto de Baal com Motu. Motu, que é o deus da esterilidade e da morte. Baal decide um certo dia que vai descer lá no submundo e vai destruir o Motu e vai ser dono da porra toda. Mas aí, quando ele tá de frente a frente para Motu, ele se submete ao deus da morte. Motu, então, engole Baal. Anat, ou Anatu, que é a irmã de Baal, ela fica assim, sem chão, né, quando Baal morre. E aí, eles ainda tentam encontrar alguém para substituir Baal, né, para trazer a ordem para a terra. Mas eles não conseguem. Então, Anat, que é a donzela da guerra, da fertilidade, do amor, decide que vai ir lá no submundo e vai buscar o seu irmão. Ela chega lá com sangue nos olhos, ela mutila Motu, queima o corpo dele e ainda mói e semeia em um campo onde pássaros comem. Então Baal volta e o império de Baal é firmado, tudo muito alegre e feliz durante 7 anos. Eis que Motu volta e tenta uma nova batalha. Motu chega falando que tá com muita fome, que ele não aguenta mais devorar seres humanos. Então Baal, ele primeiro tenta evitar o conflito, mas depois ele entende que ele vai ter sim que lutar e colocar a morte no lugar dela. Percebam bem que a gente tem aqui uma visão apocalíptica, né, de monstro do fim dos tempos, Leviatã, o tirano das 7 cabeças. Mas então, voltando, aí Motu se dá conta que ele não vai ter como lutar contra Baal. E aí, dessa vez, é ele quem se submete. E aqui, olha que interessante, essa ideia aí de colocar o Motu no seu devido lugar, a morte, né, no seu lugar, como a grande devoradora dos seres humanos, ou seja, a devoradora da vida humana, é também uma forma de explicar o porquê que nós, seres humanos, não somos imortais. E é no final do mito que aparece uma cena que é aquele tchá-tchá-tchá-tchá, que é quando Motu chega para fazer essa batalha depois de 7 anos, ele deixa escapar que ele tá vindo fazer uma vingança. O texto dá a entender que Motu era Yamu, aquele que Baal destruiu lá no início da história. E o mito termina com o hino de Baal. Então, Baal seria a divindade que supera a vida e a morte. E nessa história, nesse mito, Baal ainda tem filho, vale a pena uma leitura mais aprofundada. Esse vídeo aqui é rapidinho só para você entender e saber quem é Baal. O termo Baal significa senhor, dono ou marido. E o termo senhor, a gente vai ver que vai ser utilizada em religiões até os dias de hoje e também por várias religiões ali do Crescente Fértil.
Ali do Crescente Fértil, né? Parece que é ali do lado da minha casa. Aqui, senhor do Crescente Fértil. Da vivenda aqui do lado. E outra palavra que foi feita, Ctrl+C e Ctrl+V, foi Adonai. Essa palavra que, inclusive, é escrita exatamente da mesma forma. E Baal vai ser uma divindade bastante famosa aí na região da Síria-Palestina. Porém, em cada região, ele vai ter um epíteto diferente, o que comprova que ele era uma divindade bastante adaptável. E cada lugar enfatizava as qualidades daquele Baal específico. Aliás, tem uma palavra para esse fenômeno: baalismo. Por muito tempo, os pesquisadores acreditavam que eram divindades diferentes, inclusive. Baal era o senhor da fertilidade, bem como das tempestades. Tudo a ver com vida e morte. Acreditava-se que através da chuva ele fazia o grão crescer e era capaz de prover o que era fundamental para a subsistência daquelas civilizações. Nos textos ugaríticos, Baal aparece como o deus mais forte, o mais poderoso dos heróis, o valente. Ele é o cavaleiro das nuvens, porque ele está acima dos céus. Para os fenícios, o templo de Baal era o segundo mais importante. O primeiro era El, que era a divindade criadora. E nos achados arqueológicos de Ugarit, a gente encontra várias outras peças de uso ritual. Várias também não, porque eles faziam muitas peças em argila, e a argila se perde com mais facilidade ao longo dos anos. Mas o que a gente pode concluir com esses achados arqueológicos é que Baal não era cultuado apenas pela elite, mas também por classes mais baixas. Ou seja, ele era um deus que todo mundo gostava. Gente, eu preciso ir lá buscar minha filha na escola, então eu vou terminar de ler aqui o roteiro com vocês, mas eu vou lendo mesmo, ok? No ciclo de Baal, como sugere o pesquisador Paulo Mendes Pinto, que inclusive é meu professor, então precisa de uma estrelinha, professor, as invocações do nome de Baal, que ocorrem em cerca de 54% do texto, demonstram a importância do nome. Esse valor daquilo que se identifica, se revela, do dar o nome, vai se perpetuar aí em muitas civilizações, como a gente pode ver em vários sistemas esotéricos posteriores. Mas, quando a gente lê o ciclo de Baal, o nome Baal é uma espécie de mantra que fica ali dizendo o Senhor, o Senhor, o Senhor. E nós não podemos confundir uma coisa aqui. O Baal, apesar de ser o Deus, o bombadão, ele não é o senhor da criação. O grande responsável pela cosmogênese é o El, que também é citado inúmeras vezes no ciclo de Baal. Aí, gente, eu não podia sair daqui sem falar isso. Se você decidir ler o ciclo de Baal com o Antigo Testamento do lado, você vai ver que tem muita conexão aí. Tchau!